As notícias de hoje, 15 de abril de 2018, em R7 Tecnologia e Ciência. Como cientistas tentam criar microsol na Terra para fornecer energia limpa e ilimitada. Cientistas querem energia nuclear limpa e ilimitada. Divulgação BBC. Produzir energia de fusão nuclear é uma das grandes promessas da engenharia, tanto que, em tom de piada, dizem que ela é a energia do futuro, e sempre será. Mas um grupo de pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts MIT e da empresa Commonwealth Fusion Systems está apostando em acabar com a piada. Eles estão construindo uma usina nuclear que poderia produzir energia limpa e praticamente ilimitada. Seu objetivo é ter, em 15 anos, uma usina que funcione como um microsol, que produza um calor capaz de gerar 200 megawatts continuamente sem produzir poluição. Essa quantidade de energia é capaz de abastecer uma cidade pequena, de cerca de 200 mil habitantes. Se tivermos sucesso, seria a primeira vez que isso aconteceria, diz Martin Greenwald, um dos líderes do Centro de Ciência e Fusão de Plasma do MIT, que está desenvolvendo este projeto, batizado de Spark. A chave está nos ímãs. O experimento Spark é baseado na fusão nuclear, um processo no qual elementos leves, como o hidrogênio, se juntam para formar elementos mais pesados, como o hélio, que libera imensas quantidades de energia. De fato, a fusão nuclear é um mesmo processo gerador de energia que ocorre no Sol e nas estrelas. Para alcançar esse processo, a matéria deve ser aquecida a temperaturas muito altas, que superam as centenas de milhões de graus. A matéria nesse estado tão quente é chamada plasma, mas a fusão nuclear é alcançada apenas se o plasma permanecer aquecido. Para fazer isso, é necessário isolá-lo da matéria comum, com reatores em forma de anéis chamados tokamak, que criam um campo magnético que mantém o plasma enjaulado. O sucesso de um tokamak depende da qualidade de seus ímãs. Quanto mais potentes e de melhor qualidade eles forem, melhor o isolamento térmico que proporcionam para o plasma. É como um casaco. Quanto mais robusto e de melhor qualidade for o tecido, mais ele manterá o corpo protegido do frio. O problema é que o tokamak que existe hoje consome mais energia do que consegue produzir por meio da fusão. Ou seja, eles funcionam, mas não seriam lucrativos para serem usados fora de um laboratório. A esperança de Spark é que seu tokamak tenha ímãs mais poderosos, de melhor qualidade, menores e mais rápidos, com os quais ele consiga otimizar o processo de fusão. Com esses ímãs, ele espera produzir um campo magnético 4 vezes mais forte do que qualquer outro que tenha sido usado em um experimento de fusão. O objetivo é aumentar em 10 vezes a potência gerada por um tokamak. Se der certo, será a primeira vez que um dispositivo de fusão de plasma produz mais energia do que consome. Energia segura, limpa e ilimitada. Quando nos falam sobre usinas nucleares, é comum lembrarem de catástrofes como Chernobyl, em 1986, ou Fukushima, em 2011. Este é um processo completamente diferente, diz Greenwald. A energia nuclear comum usa átomos muito pesados, como o urânio ou o plutônio, que quebram e liberam energia, em um processo chamado de fissão, semelhante ao usado para construir armas nucleares. A fusão é o processo oposto, no qual elementos leves, como o hidrogênio, se unem e produzem hélio. Segundo Greenwald, em um experimento como a Spark, não há possibilidade de gerar uma reação em cadeia como a que ocorreu em Fukushima. Na Spark, se você quiser parar a reação, basta fechar a válvula, diz ele. Os elementos com os quais a Spark trabalhará são principalmente hidrogênio, que, segundo os pesquisadores do MIT, há suficiente na Terra para atender às necessidades humanas por milhões de anos, com o qual uma máquina de fusão nuclear tem potencial de gerar energia praticamente ilimitada. Além disso, como a fusão não é produzida a partir de combustíveis fósseis, ela não gera gases de efeito estufa ou outros poluentes como dióxido de enxofre ou partículas como a fuligem. Será possível desta vez, em meio ao entusiasmo, há vozes céticas. Este financiamento para o MIT neste projeto é excelente, mas não há forma de conseguir que o setor privado assuma o controle de todo o programa de fusão, disse a revista Nature Stewart Prager. Esse
diretor do Laboratório de Física de Plasma de Princeton, em Nova Jersey, Howard Wilson, professor de Física de Plasma na Universidade de York, no Reino Unido, disse ao jornal The Guardian que, embora o projeto pareça interessante, ele não vê como eles podem alcançar o objetivo de colocar sua energia na rede em 15 anos. É um cronograma agressivo, mas achamos que seja possível, diz Greenwald. Calor fez planta migrar para a montanha. Mudanças climáticas estão causando migração de plantas Tinkstock a mais de 3,5 mil metros acima do nível do mar. A pesquisadora suíça Sonja Wipf se surpreendeu com a presença de uma espécie que nunca teria brotado naquela região dos Alpes, um dente de leão. A descoberta não foi um caso isolado. Estudo do Instituto de Pesquisas de Neve e Avalanche de Davos, na Suíça, feito em mais de 300 picos de montanhas europeias, mostrou, pela primeira vez, que as mudanças climáticas e o aquecimento global estão causando um novo fenômeno, a migração de plantas rumo aos pontos mais altos de cordilheiras até então nevadas e uma nova flora em locais antes apenas ocupados por rochas e gelo. Pela primeira vez conseguimos provar a relação entre migração de plantas e aquecimento do planeta, afirmou Sonja ao Estado. Entre as novas espécies migratórias estão a arnica, a grama alpina e arbustos de amora. Elas eram inexistentes ou simplesmente raras há 100 anos em locais que hoje contam com suas cores e aromas. De acordo com os estudos realizados nos Alpes, Pirineus e outras cadeias montanhosas do velho continente, a migração entre 2007 e 2016 aconteceu em uma velocidade 5 vezes superior à registrada entre 1957 e 1966. Um sinal de que as temperaturas em altas altitudes estão menos rigorosas ou atingem as regiões por períodos cada vez mais curtos. A constatação é de que esses picos, muitas vezes nevados, sofreram um aquecimento 2 vezes superior do que a média do planeta, que observou o aumento de 1 grau Celsius desde meados do século XIX. A equipe de mais de 50 pesquisadores destacou que a migração de plantas ao longo do século XXI foi mais pronunciada nos últimos 20 anos, período em que foram registrados alguns dos anos mais quentes da história. O ano de 2016 continua com a marca recorde de temperaturas desde que os dados começaram a ser colhidos de forma sistemática, em 1880. 2017 é considerado o ano mais quente sem a presença do El Niño, para chegar à constatação de que a migração das plantas está ligada ao aquecimento global. Os cientistas compararam a vegetação presente nas mesmas áreas nos últimos 145 anos. Segundo eles, a aceleração da migração ocorreu de forma sincronizada com o aquecimento global e não houve relação com a poluição ou com a maior presença de humanos nas montanhas. A questão fundamental foi, de fato, o calor. A arnica, por exemplo, era encontrada antes apenas na parte baixa dos Alpes e hoje pode ser vista em 14 picos, até no Monte Vago, a 3.052 metros de altitude. Ao mesmo tempo, espécies que já habitavam elevadas altitudes se proliferaram, como a sachifraga ou positifolia, agora encontrada no pico do Dom do Michable, a mais de 4,5 mil metros. Para cientistas, o deslocamento das espécies pode não significar uma ampliação da biodiversidade, pois existe o risco de que as plantas locais sejam expulsas ou impedidas de florescer diante dos invasores. Mesmo que a biodiversidade esteja aumentando, não é algo que necessariamente irá persistir, disse Jonathan Lenoir, pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França e um dos líderes da operação. Em média, essas plantas são maiores e mais competitivas do que as espécies tradicionais, que estão, portanto, arriscadas de perderem seu espaço no longo prazo, escreveram os pesquisadores. Precisaremos de décadas para saber como a mudança climática altera a composição das espécies nos picos. Geleira Sônia conta que durante décadas os cientistas se preocuparam prioritariamente com as geleiras quando o assunto era aquecimento global. Isso porque estudos mostram que há o risco de que, até 2100, o volume total de glaciais do planeta diminua de 15% a 55%, no cenário mais otimista, e até 85%, no mais pessimista. A preocupação é histórica. Há quase 400 anos, as paróquias francesas nos Alpes apelaram às forças divinas para frear o avanço de geleiras que ameaçavam engolir vilarejos.
Mais tarde, em 1643, os habitantes de Chamonix organizaram uma procissão depois que parte da geleira local destruiu um ponto da cidade. No ano seguinte, o então bispo de Genebra assumiu a tarefa de lutar contra o gelo e passou a benzer o glacial a cada ano. Sônia destaca que a descoberta de sua equipe revela uma nova dimensão do aquecimento global. Falar de glaciais, diz, é relativamente simples, pois envolve clima, neve e gelo. Mas, ao tratar de plantas, o foco das consequências das mudanças recai sobre ecossistemas inteiros. Talvez, com isso, possamos entender o que pode, de fato, acontecer com o planeta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.